das novas gerações. E eu quero compartilhar com vocês o porquê eu adentrei e comecei a estudar as novas gerações. Porque há alguns anos eu já estou na docência do ensino superior, e quando eu assumi a coordenação de curso, eu entrei para a gestão, eu comecei a olhar, né, para os meus professores de uma forma um pouco diferente. Porque nós fazíamos as nossas reuniões e vinha, então, os pedidos dos meus professores. Olha, o que a gente pode fazer com o nosso estudante para que esse estudante esteja mais participativo na nossa aula? Não estou tendo o engajamento do meu estudante. E foi aí, então, que eu comecei a estudar as gerações, estudar quem é o meu estudante, quem é o meu aluno. E isso foi transformador, tanto para mim, como professora, quanto para todo o meu time pedagógico, todo o meu time de professores. Comecei a compartilhar também com outros colegas e realmente começou a fazer sentido, e a gente viu que isso estava impactando no processo de ensino e aprendizagem, inclusive auxiliando os professores, melhorando a interação com o professor começou a gastar menos tempo desenvolvendo algumas atividades e tendo maior engajamento. E a gente sabe que o engajamento ele tem uma relação bem íntima, né, com a nossa satisfação em ser professor. Quanto mais o meu aluno está engajado, né, mais feliz vai estar esse professor. A gente percebe, então, que realmente o nosso trabalho está fazendo sentido. Embora hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha relação com o ensino superior, eu vou compartilhar muita coisa que se é aplicado também no ensino básico, que pode ser aplicado, considerando que nós temos uma geração alfa em sala de aula. E eu gosto de fazer uma analogia com vocês sobre a sabedoria e a ação, né? Um belo dia, tinha um comerciante de peixes que ele decidiu que ele iria pescar. Ele iria fazer a sua pesca na vila onde eles moravam. Ele foi-se, então, até a praia, pediu emprestado um barco de um pescador muito antigo daquela região, se adentrou ao mar, foi ao mar, fez a sua pesca, voltou, e quando ele chegou na praia, ele fez uma pergunta, né, para o pescador, porque ele estava muito incomodado, ele ficou curioso em saber por que um remo do barco desse pescador estava escrito sabedoria e o outro remo estava escrito ação. Foi aí, então, que esse pescador, muito sábio, respondeu: porque se você remar somente com a sabedoria, esse barco vai ficar girando e andando na mesma direção. Você não vai avançar. Se você remar somente com a ação, esse barco vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ficar girando, 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 e ele não vai avançar. Então, nós precisamos unir o remo da sabedoria com o remo da ação para que a gente avance no nosso mar de atividades do dia a dia. E hoje o que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês é a minha sabedoria, na esperança, um pouco do meu conhecimento, na esperança de que vocês absorvam esse conhecimento, o tenham como sabedoria e possam agir nas suas salas de aula. Não só nas suas salas de aula, mas com as suas famílias também. E eu gosto de compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho muito claro para mim, que ser professor é realizar sonhos. Nós, professores, realizamos o sonho de todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, de todos os estudantes que passam pelo nosso caminho, né? Eu imagino, né, lá no ensino básico, vocês, professores, vocês estão realizando o sonho das crianças de saber ler e escrever. Essa criança um dia vai chegar para mim no ensino superior e eu vou continuar esse sonho que foi iniciado por outros colegas professores e vou possibilitar, na passagem dele pela minha aula, que ele vai adquirir um diploma de ensino superior e possa ter uma profissão. Então, nós, professores, temos esse papel tão grandioso de realizar sonhos, que são poucas as profissões que têm. Então, nós realizamos sonhos de um infinito número de pessoas.
Eu não sei vocês, mas eu sempre faço o cálculo de quantos alunos estão comigo no semestre. Aí eu penso sempre, poxa, olha qual é a minha importância. Eu ajudo a construir, eu sou uma pequena peça na construção do sonho de 100, 200, 300 estudantes. E isso é um impacto muito forte na vida das pessoas e também na sociedade. Então, nós temos esse papel lindo, magnífico. E eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo ao vivo ou que vão olhar essa palestra depois, são professores extraordinários. São professores dedicados, empenhados, que buscam isso, que querem mais conhecimento para impactar ainda mais na vida dos seus estudantes. E eu fico muito feliz e honrada, honro muito cada um de vocês que está aqui, que vai assistir também depois, porque vocês estão me dando o que é mais precioso de vocês, que é o tempo. Parar um pouco das atividades diárias para me assistir. E isso é muito valioso para mim. E então eu faço uma pergunta para vocês. Quem é o seu aluno? E aqui eu não estou falando especificamente das condições socioeconômicas, da rua onde ele mora, do bairro onde ele mora, da rua onde ele mora. Eu estou falando de perfil cognitivo comportamental. Vocês já se fizeram essa pergunta? Quem é o seu aluno? Eu vou compartilhar então com vocês alguns dos perfis que nós temos de estudante. E para isso chegar nos estudantes que nós temos hoje em sala de aula, eu preciso contar para vocês outros perfis para que a gente possa entender, né? Perfis de geração, os perfis geracionais. Nós começamos lá com os baby boomers, que são então aqueles indivíduos que têm em torno de 60, 80 anos de idade, que são os indivíduos que têm uma preocupação muito grande com o trabalho, com a estabilidade financeira e também na construção de patrimônio. São aqueles indivíduos que buscam trabalhar o máximo que podem, guardar dinheiro para construir patrimônio. E aí depois nós entramos numa geração, em média, né, de 44 a 59 anos, que é a geração X. É uma geração que busca muito por estabilidade empregatícia, como a conquistar cargos, passar num concurso público, conquistar cargos, ser CEOs de algumas empresas, ou entrar numa empresa e sair lá do funcionário de chão de fábrica, ou mais técnico, até a cargos mais elevados. São aquelas pessoas que prezam muito pelos processos, né? O indivíduo que ele vai... para aprender o alfabeto, tem que primeiro fazer isso, depois aquilo. Aqui eu gosto de fazer uma analogia para vocês entenderem que quem gosta muito de processo é aquele indivíduo do processo de andar de bicicleta. Primeiro você pega a bicicleta, depois você ergue uma perna, depois você ergue a outra perna, depois você começa a pedalar. Põe uma mão, a outra mão e começa a pedalar. Isso é ter um processo. É como se sempre esse indivíduo precisa seguir a receita de bolo, né? Nós temos, então, aí depois o indivíduo da geração Y, que é a geração que busca experiência, que gosta muito de trabalho em equipe, não aceitam bem a hierarquia. É uma geração muito objetiva e que gosta muito de feedback. Os indivíduos que estão numa idade de 27 a 43 anos. Isso a gente pode perceber muito, porque quando a gente olha para os baby boomers e para a geração X, era uma geração que não curtia muito viajar, gastar dinheiro com viagem, gosta mais de construir patrimônio. Agora, quando a gente vai para a geração Y, nós temos uma geração que quer viver experiências, que quer viajar, que quer experienciar, que quer sair da sua cidade para outra cidade, mudar de casa, trocar de carro com mais frequência, experienciar a vida, até mesmo trocar de trabalho. A geração Z, então, é a geração que hoje nós temos aí de 13 a 26 anos. Eu encontro essa geração na minha sala de aula, que é o ensino superior. É uma geração conectada,
multitarefa, querem tudo com propósito, o porquê que eu tenho que realizar essa atividade. São imediatistas, ansiosos e precisam sempre estar em movimento. Eles gostam de ação. Isso tem muito a ver também com eles estarem acessando inúmeros tipos de informações diferentes em sala de aula e fora no seu mundo também. E depois dos 13 anos aos 0 anos, que é então aqueles nossos estudantes que estão no ensino básico, que tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 13 anos mais ou menos, são os indivíduos que são geração alfa, que eles também têm um perfil comportamental diferente, e a gente vai falar deles especificamente logo mais. Então, eles são os que vocês vão encontrar na rede municipal, por exemplo. Comentando um pouquinho mais sobre essas gerações, que é importante ficar bem claro para vocês. Então, a geração Y, que são os mileniais, que ficaram famosos há 1 ano, mais ou menos, na rede social, que todo mundo começou a compartilhar, ela é considerada a geração mais educada da história. Isso está escrito em alguns artigos científicos, inclusive. É uma geração que já adentrou na conexão, então, com a internet, uma geração já conectada, gosta muito de fazer essa relação da aprendizagem e learning, utilizar a internet, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão utilizando a internet como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Preferem trabalho em grupo, são participativos e também são muito colaborativos. A geração Z, os alunos dessa geração são os famosos nativos digitais. Eles nunca viveram sem internet. Eles não sabem o que é passar um dia sem internet. Eles preferem, então, um ensino em aprendizagem mais independente. Eles não gostam muito de trabalho em grupo. Eles preferem estar fazendo as coisas de forma independente. Tem uma aprendizagem muito menos passiva, eles querem muito ativo, eles querem fazer parte do processo de ensino e aprendizagem. São extremamente visuais. Isso a gente pode observar também com o amplo crescimento das redes sociais, por exemplo, TikTok, Instagram e outras redes, né, o YouTube, que são redes que trazem muito visual, certo? E por isso que essas redes, então, cresceram tanto, de modo geral, todas elas, devido a trazer essa conexão visual, porque é uma forma fisiológica de aprendizagem desses estudantes. Professores, gostaria de compartilhar com vocês que a grande maioria dos artigos científicos que eu compartilho aqui com vocês, eu disponibilizo o QR Code, no qual vocês podem estar lendo o QR Code e acessando esses artigos também. A geração Z, apesar de estar altamente conectada, eles gostam muito, então, dessa privacidade, de fazer as atividades sozinhos, eles não gostam muito desse compartilhamento, são pragmáticos e são empreendedores. Isso a gente também tem observado muito nas novas gerações, que é essa habilidade de empreender, de criar, e hoje a gente observa muito isso no próprio digital. A gente tem muitos adolescentes, jovens, empreendendo no digital, empreendendo até coisas bem simples, quanto coisas extraordinárias, né? Coisas com um volume, inclusive, de seguidores gigantesco. A geração Z, além disso, é uma geração que necessita múltiplos estímulos. O que eu quero dizer com isso? Que é uma geração para a qual eu vou fazer uma aula e eu não posso, em hipótese alguma, ficar somente com um slide, com algum vídeo, por exemplo. É uma geração que eu preciso o tempo inteiro estar estimulando eles, seja fazer uma atividade, fazer um tempo de 30 minutos de explanação da atividade, faz uma leitura, lê um QR Code no slide do professor e faz uma ação de ver um vídeo no YouTube, por exemplo. Eles gostam muito de estar fazendo parte do processo de ensino e aprendizagem. Preferem um raciocínio indutivo,
onde o professor induz as atividades a serem realizadas e não o professor dá a resposta ou o professor quer uma resposta pronta. É uma geração que eu gosto muito de aplicar as metodologias Canvas e dou a sugestão para quem trabalha com ensino superior ou também com os jovens, né? Os Canvas, de modo geral, funcionam muito bem. Canvas Action, Fast Canvas, são atividades que funcionam muito bem com essa geração. Por quê? São atividades indutivas, que induzem o estudante a pensar, a pesquisar. Esses estudantes da geração Z, eles têm habilidades excepcionais da alfabetização visual. Por isso que também eles não vão mais querer ver, eles não querem mais ver um slide sem muitas cores, uns slides sem muitas imagens. Eles gostam de ver tudo extremamente colorido, com muita informação colorida que chame a atenção deles. E esse é um dos motivos também que essa geração prefere o Canvas em vez de utilizar o pacote Office. E isso por quê? Pergunto para vocês, por que vocês acham que as novas gerações preferem utilizar o Canva para fazer as suas apresentações, etc., em vez de utilizar o pacote Office? Né? Porque a gente tem esse crescimento de informações que foram adicionadas ao Canva e já os pacotes Office, por exemplo, a gente tem uma redução de informações visuais, a gente não tem uma evolução de informações visuais. Essa geração também é uma geração que gosta muito de ser desafiados, por isso que os games funcionam com eles. É uma geração que gosta, adora desafio. Então, tudo que for de jogo com geração Z vai funcionar, porque eles estão se sentindo desafiados. E toda vez que eles se sentem desafiados, eles dão o seu máximo para realizar aquela atividade. Porém, a geração Z é uma geração impaciente, eles não têm muita paciência, e isso a gente pode correlacionar com o fato deles quererem estar sendo estimulados o tempo todo. Isso também tem a ver porque eles acessam qualquer informação a qualquer tempo e do mundo inteiro, a qualquer segundo. Eles têm muitas informações e eles gostam muito de utilizar o digital para fazer as suas atividades. E eles têm essa necessidade constante de ficar recebendo muita informação, diferentes estímulos de informação. Então, não seguir o mesmo contexto da mesma informação. Professores jogando informações diferentes no seu slide, na sua aula. E aí a gente entra na geração alfa. Geração alfa, uma média, tem uma estimativa que em 2025 a gente tenha mais de 2,5 bilhões de pessoas da geração alfa, aqueles com menos de 13 anos. Isso vai fazer com que essa geração seja a maior geração da história da humanidade. E é aí, então, que eu chamo muito a atenção para vocês. Nós precisamos olhar para essas gerações, nós precisamos olhar para esses estudantes para que a gente também não fique se castigando quanto a professor, muitas vezes, que a gente não consegue engajar o aluno. Quando a gente olha para ele e entende, então, qual é o perfil comportamental, não só isso, mas de processo de ensino e aprendizagem, vai nos ajudar também, porque a gente vai ser estratégico. Não só isso, nós vamos começar a personalizar a nossa forma de ensinar. E quando o professor personaliza, você está fazendo para aquele indivíduo ou para aquele grupo de pessoas. E isso, sem dúvida, traz muito mais resultado para o processo de aprendizagem do estudante. É uma geração extremamente independente, professores. Eles conseguem fazer sozinhos as coisas. Porque desde que eles nascem, imediatamente após eles saírem da barriga das suas mães, essas crianças estão recebendo inúmeras informações diferentes, seja da internet, seja os assuntos que a família conversa.
Isso vai fazendo com que eles tenham essa habilidade de independência. Eles gostam de fazer as coisas sozinhos, eles gostam de arriscar. E isso também reflete no fato de eles serem extremamente curiosos. Vocês já viram as crianças que têm 3, 4 aninhos? Eles querem saber tudo e de absolutamente tudo. Eles veem um papel no chão, eles querem saber por que aquele papel está lá, o que diz naquele papel. O pai e a mãe estão mexendo no celular, eles querem ver imediatamente, porque eles são curiosos, eles são sedentos por informação. Eles aprendem muito rápido. O pai ou a mãe fala uma vez alguma coisa, essa criança já repete. O pai e a mãe ensinam a fazer uma vez uma determinada situação, o professor ensina a fazer uma vez, a criança já sai repetindo, porque as conexões nervosas são milhares e agem muito mais rápido, porque eles têm muita informação desde o seu nascimento. Antes disso, né? Intrauterino, eles já recebiam milhares de informação. Gosto de falar, quando eu falo de professor, né, sobre isso em específico, professores, imaginem as mães que estão aqui, né, as professoras que que são mães. Quando o seu filho estava na sua barriga, você estava dando aula e ele ficava ouvindo a sua voz o tempo inteiro. Imagina quanta informação essa criança já recebeu intrauterino. E isso está lá no seu inconsciente, porque ele ouviu. Então, está no inconsciente. E essa criança vai utilizar essas habilidades em algum momento da vida. Por isso que eles são extremamente criativos, aprendem muito rápido, eles são muito ágeis. São também a geração da empatia. Eles são muito empáticos com o outro, né? Do cabelo colorido, o vestir-se de uma forma diferente. Eles são muito empáticos. No entanto, eles têm dificuldade de concentração. E por que essa dificuldade de concentração? Porque eles têm muita informação. E eles recebem o tempo todo milhares de informação. E isso faz com que eles tenham dificuldade de se concentrar em uma coisa em específico. São empreendedores natos. É a geração que quer empreender. E aí eu trago também um desafio para os professores, né? Começar a passar a falar sobre empreendedorismo ainda nas séries iniciais é fundamental para essa geração, porque eles querem empreender, eles têm o desejo de empreender. A gente, inclusive, vê nas redes, né, que as crianças hoje em dia querem vender coisas, a vender um suco na vizinhança, vender um bolo. Eles têm esse desejo hoje, porque eles são, sim, empreendedores natos. Eles querem empreender, eles têm esse desejo, porque tem uma relação com o número de estímulos que eles recebem e também com o número de informações. Eles sabem que eles podem fazer isso. É uma geração que eles exigem, eles querem e eles desejam aprendizagem mista. Falei para vocês que é uma geração do digital, certo? Recebe muita informação no digital, certo? Mas é uma geração que ela também quer pôr a mão no papel. Eles querem fazer. E aqui entra o ensino personalizado. Cada vez mais a gente vai falar sobre inovação pedagógica, sobre ensino personalizado, onde você possa, então, aplicar e trazer para a sua aula tanto o digital, quanto o online, quanto o presencial, ali, o físico, o papel. É um estudante que ele vai gostar de ficar indo e vindo. Uma aula com uma interação mais digital, outra aula uma interação um pouco mais mão na massa, no papel. Ou aulas mistas, onde o aluno vai escrever utilizando o digital. Ou ainda, o professor vai utilizar alguma metodologia onde que vai ser digital, mas tem uma relação de atividade no grupo. É uma geração que gosta muito e interage muito com com a mesclagem de atividades, tanto do digital, do online, quanto as atividades físicas, manuais. Além disso, além de a gente falar sobre gerações, que são perfis, e quando eu falo de geração, professores,
Não quer dizer que todo mundo vai ter exatamente essas habilidades. São perfis. Então, quando se olha para esse grande grupo, se identifica esses perfis. E, além disso, a gente tem alguns perfis fisiológicos de processo de ensino e aprendizagem desses estudantes, que é termos em sala de aula, além da geração, aquele aluno que é visual, que é o aluno que ele precisa olhar para o professor, ele precisa fazer conexão visual, tanto com o que o professor está falando, quanto com o slide do professor. Eu tenho aquele aluno que é o auditivo, que ele pode estar vendo uma outra atividade no celular, por exemplo, ou o caderno, mas se ele está ouvindo o professor, já é o suficiente. É aquele típico do aluno que o professor vai chegar perto dele, o professor acha que ele não está prestando atenção e ele está no celular, vendo alguma coisa, né, em sala de aula sem som. Aí o professor chega perto dele, faz a pergunta, ele olha para o professor e responde. Aí o professor fala, meu Deus, ele estava prestando atenção. Né? A gente reflete. Mas isso por quê? Porque esse aluno é auditivo. E quando o aluno é auditivo, professores, ele não precisa anotar no caderno. Então, é o aluno que muitas vezes não vai ter o caderno, ou é o aluno que vai escrever muito pouco no caderno. Agora, nós temos também o aluno que é sinestésico, que é aquele aluno que precisa ver, ouvir, escrever, desenhar, fazer uma aula prática, para aí assim, consolidar conteúdo na sua memória. E nós temos ainda um outro perfil de estudante, que é o digital, que a pandemia nos trouxe, que é aquele que faz, inclusive, os trabalhos de aula no celular. Então, esses são, além dos perfis geracionais, alguns perfis de habilidades dos nossos estudantes. Isso é muito importante nós, professores, termos ciência sobre esse perfil, de termos o aluno que é mais visual, mais auditivo, porque, sim, dentro da sala de aula, nós temos todos esses perfis. Todos. Às vezes, nós vamos ter uma turma um pouco mais visual, uma turma um pouco mais auditiva, e uma turma muito misturada. E aí é importante que a nossa aula seja sempre pensada para esses perfis, onde o aluno vai ver alguma coisa que seja muito bem elaborada, onde ele vai ouvir o conteúdo e onde ele também possa escrever ou utilizar a sua habilidade de tato para escrever ou sentir alguma coisa. Isso se soma ao perfil da geração alfa e se engaja muito bem com esse perfil, porque a gente tem um perfil de geração que é misto, gosta de modelos mistos de aula. E aí nós entramos num perfil estudantil específico de característica, eu gosto de dizer fisiológica do processo de ensino e aprendizagem, onde a gente também tem diferentes tipos de habilidade. E por isso eu reitero para vocês, ensino personalizado. Nós precisamos, com urgência, olhar para as nossas turmas, para os nossos alunos e entender quem é o nosso aluno. Né? O que a gente faz para essas novas gerações, para que nós tenhamos maior engajamento desses alunos, para que nós possamos impactar ainda mais nesse processo de ensino e aprendizagem, e com isso a gente tem uma maior satisfação profissional também. Porque volto mais uma vez a falar para vocês naquela questão de quando o aluno está muito bem engajado, nós estamos satisfeitos. E é isso, quanto mais engajado o meu aluno estiver, mais satisfeito eu também vou ficar. Isso vai fazer com que nós também possamos levar menos tempo para desenvolver as nossas atividades pedagógicas, as nossas metodologias, porque eu já sei quem é o meu alvo. Né? O meu alvo é o aluno X, quem está na minha aula é geração alfa, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Quem está na minha aula é uma geração Z, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Eu vou dar uma aula para idosos, por exemplo. Idosos gostam disso, disso e daquilo. Até os exemplos que a gente pode dar em sala de aula pode ser olhando para a geração. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Muito mesmo. Acreditem, professores, isso tem mudado a minha vida. Né? Pelo fato de eu saber quem é o meu público, eu sou objetiva, eu já sei, olha,
para essa geração é isso, para essa geração é aquilo, para essa geração eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Funciona com todas as turmas? Tá? Que maravilha que seria se funcionasse. Nem sempre, tá? Mas 90% das vezes que eu aplico isso, dá certo e eu tenho maior engajamento do meu estudante. Nós falamos estudantes, né? Geração Z, perfil cognitivo comportamental. E aí eu pergunto, você sabe que tipo de professor você é? Qual é o teu perfil de professor? Porque quando você olha para você e você entende qual é o teu perfil, qual é o meu perfil de professor, isso também me ajuda no processo criativo da minha aula. Isso vai facilitar muito a minha vida, muito tempo que eu vou levar para desenvolver a aula. Porque nós temos aquele professor que é o transmissor, que é aquele professor que ele está preocupado em transmitir o conteúdo e ele quer que o aluno replique na prova o conteúdo que ele transmitiu, o que está na apresentação do professor. Nós temos aquele professor que é o professor laboratório, que é o professor que acha que tudo tem que ser uma prática de laboratório, que todas as atividades de aula têm que ir para o laboratório. Nós temos o professor comunicador, que eu gosto de falar para vocês entenderem de uma forma mais fácil, que é aquele professor típico de professor de cursinho pré-vestibular, é o professor que cria música, que canta, que faz paródia, que leva o violão. É uma metodologia boa? Sim, é muito boa, mas muitas vezes ela está mais relacionada ao fato do aluno decorar aquela música, por exemplo, aquela paródia. Nós temos o professor técnico, que é aquele professor que vai ensinar para o aluno a técnica. Para aprender a escrever é assim, assim, assado, ponto. E eu vou aplicar essa metodologia para todos os meus alunos da mesma forma por todo o meu tempo como professor. É o técnico que vai sempre seguir a receita de bolo. É essa receita e acabou a história. Nós temos, então, o professor facilitador, que é aquele professor que ele busca muito facilitar para o estudante o processo de ensino-aprendizagem, que ele leva novas metodologias para dentro da sala de aula, ele aplica diferentes metodologias, mas na hora de avaliar, muitas vezes a avaliação dele é igual ao transmissor. Ele quer que o aluno responda o que ele passou em sala de aula. E nós temos o perfil mediador, que para as novas gerações, como geração Z e como geração alfa, seria o melhor perfil de professor, que é aquele perfil mediador, onde o aluno é o protagonista desse processo de ensino e aprendizagem, o aluno faz as atividades e o professor vai mediar, o professor vai auxiliar esse aluno. Quando o aluno comete um erro, o professor vai lá e corrige, mostra o caminho certo a seguir, onde o aluno está em ação o tempo inteiro e o professor está mais nos bastidores, dando a mão para esse aluno na caminhada, dizendo, olha, esse não é o melhor caminho para você, o ideal seria você seguir por um outro caminho, isso está errado, isso está certo, essa escolha não é a ideal. É aquele professor também que ele vai passar um conteúdo um pouco teórico, e aí ele vai vir com uma orientação para o aluno, vai trazer diferentes metodologias. É o professor que tem mais habilidades também voltadas para o empreendedorismo, que faz o aluno pensar, que faz o aluno inovar em sala de aula. Então, falamos dos perfis de estudantes, tanto geracional quanto perfil comportamental e processual de ensino e aprendizagem. Falamos também dos perfis de professores, e eu quero muito que vocês façam essa reflexão, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E eu entro numa temática bem importante. Que mais importante do que a gente saber o perfil de aluno,
a geração que nós estamos dando aula, qual é o meu perfil de professor. Mais importante do que nós sabemos quem nós somos quanto professores, é a gente ter a certeza de que nós só aprendemos com quem nós amamos. Sim, o amor precisa estar em primeiro lugar no processo de ensino e aprendizagem de qualquer indivíduo. Nós também, professores. Por que vocês estão aqui assistindo essa live hoje, essa palestra hoje? Porque vocês amam ser professores, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E vocês amam ser professores e vocês gostam muito, tem uma relação muito íntima com o projeto desse curso. Senão, vocês não estariam aqui. Quando vocês olham para comprar alguma coisa, algum curso, vocês têm que, no mínimo, ter um match, que a gente chama, né? Com aquele curso, um mínimo de conexão com aquele curso. Então, o nosso aluno, para aprender com nós, ele precisa se conectar de alguma forma. E por isso que esse conteúdo das gerações, nós entendermos o perfil de aprendizagem do nosso aluno é importante. Por quê? Quando eu, professor, começo a falar sobre isso para o meu aluno, quando eu começo a buscar personalizar o processo de ensino-aprendizagem, o aluno vai perceber que o professor está se conectando com ele. O aluno, quando o professor fala assim, olha, porque eu sei que você é um perfil cognitivo de aprendizagem auditivo, o aluno vai dizer, opa, esse cara se conectou comigo, ele está preocupado comigo. E aí, pessoal, a virada de chave é tremenda dos alunos. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu já falei para vocês que eu dou aula no ensino superior. Eu tenho uma aluna, ela está comigo ainda, né? Inclusive o próximo semestre também vai ficar com aulas comigo, que ela sempre respondia. Eu faço pergunta em sala, ela me responde. E responde muito bem. Ela tem uma audição, uma habilidade de fala muito boa. No entanto, quando eu faço a prova, a habilidade de transformar esse processo de aprendizagem que ela teve em escrita não é a melhor. Ela não vai muito bem nas provas escritas. O que eu fiz? Chamei essa aluna para conversar e disse, fulana, olha, a situação é essa e essa e aquela. O que você acha de a gente fazer uma prova oral? Ela topou na hora. Sim, professores, ela topou na hora. Ela falou, sim, prof. Para mim é muito mais fácil eu fazer uma prova oral do que eu fazer uma prova escrita. Eu sofro muito menos, é bem menos árduo para mim. Então, eu falei, então tá, a gente vai fazer a prova oral para você. Eu faço a prova teórica com todos os colegas, ela fica do meu lado, depois, no final, eu faço as perguntas para ela, as perguntas da prova, eu faço para ela de forma oral e ela me responde. Resolvemos o problema, ela gabarita praticamente todas as provas. O perfil dela era diferente. E aí vejam que ela já se percebeu que ela gasta muito menos tempo estudando também quando a questão é oral, né? Porque realmente ela tem uma habilidade muito boa nessa parte oral e auditiva, né? Além disso, professores, o nosso grande Rubem Alves fala o seguinte, que a nossa cabeça pode esquecer, mas tudo aquilo que a gente aprendeu com o coração nunca, jamais será esquecido. Quando a gente se conecta, né, com o professor, quando a gente se conecta com o nosso aluno, esse processo de ensino e aprendizagem, ele é muito mais efetivo. E ele supera tudo aquilo que a gente falou de geração, de perfil. Então, amar, sobre o amor, sobre colocar as nossas atividades, realizar as nossas atividades com o coração. A coisa que eu mais amo fazer nessa vida é dar aula, fazer palestras, dar mentoria, professores. Eu me sinto realizada. E quando eu comecei a mudar as minhas aulas, estudar o meu aluno, quem é a geração,
e aplicar métodos e metodologias diferentes, eu juro para vocês, eu não vejo a minha aula passar. Eu tenho que ficar olhando no relógio, porque às vezes eu passo do tempo, ou os alunos me falam, professora, falta 10 minutos para terminar a aula, a senhora tem que fazer a chamada. É que nem eu estou aqui agora. Para mim, eu não vejo o tempo passar, porque é a coisa que mais me satisfaz nesse mundo. E isso impacta porque eu já estou entendendo qual é o perfil dos meus estudantes e qual é o perfil das gerações que eu dou aula. Hoje, obviamente, a gente tem... Hoje, aqui, né, nessa aula, nessa palestra, nós temos um perfil diferente por causa da distância. Mas estou fazendo o meu melhor, trazendo coisas coloridas para também vocês se verem e dando alguns exemplos para que vocês possam se ver também nesse processo de aprendizagem, de poder levar um pouquinho de sabedoria para casa de vocês. E, pessoal, tem uma coisa muito importante de tudo isso também, que é a curiosidade. Nós só aprendemos com quem a gente ama, nós só aprendemos com o nosso coração, e nós gostamos muito de tudo que nos estimule curiosidade. Então, tudo que vai levar curiosidade para o nosso aluno, ele fica maluco para querer aprender. Aqueles conteúdos diferentões que o professor leva, que gera muita curiosidade, o aluno ele não vai faltar aquela aula nunca. O aluno sempre vai querer participar da aula do professor que gera curiosidade. Vou dar um exemplo. Vocês sabem por que todos nós somos curiosos e queremos ver, muitas vezes, algumas cenas, um acidente, o resultado do acidente, algo nesse sentido? Porque a gente não sabe a resposta, o que aconteceu. Então, quando dá o noticiário, né, você quer saber, foram número X, né, de pessoas acidentadas. Não fala o processo. Aí o que o nosso cérebro começa a perguntar? Eu quero saber o processo. O que aconteceu? E aí eu fico lá na TV o tempo inteiro, meia hora, para saber a notícia por completo. Isso é porque deu um start, um gatilho de curiosidade no nosso cérebro. Aquele professor que leva um protótipo de um vulcão para a sala de aula. Os alunos ficam querendo saber como aquilo funciona, ver o vulcão funcionando, ele quer saber como aquilo funciona. Isso é gerar curiosidade para o nosso aluno. E assuntos do dia a dia dele também. Por que acontece isso? O professor levar a resposta, tentar fazer com que ele entenda aquilo. Isso gera curiosidade. Quando gera o nosso cérebro é sedento por informação. Ele quer aprender cada vez mais, ele quer que a curiosidade seja estimulada. Então, professores, nós precisamos ser estratégicos. Usar a estratégia para gerar curiosidade no nosso estudante e fazer com que ele aprenda. Compartilho aqui com vocês esse artigo, como eu já falei, vocês podem ler o QR Code e estar acessando ele. Ele é voltado para a área da saúde, onde um grupo de professores criou um grupo extra-classe, extracurricular, chamado um Projeto Fisioarte, onde os professores ensinavam fisiologia através de obras artísticas. Imaginam vocês aprender a fisiologia do sistema respiratório com uma obra de arte? Imaginam aprender anatomia facial utilizando um quadro da Mona Lisa? Isso impacta significativamente no processo de ensino e aprendizagem, porque o professor está sendo estratégico, está ensinando conteúdo, mas de uma forma criativa e curiosa, certo? Então, nesse projeto, o que eles identificaram? Um artigo publicado em 2020, se eu não me engano, que gerou muito engajamento, melhorou a aprendizagem. Os alunos, então, responderam que ficou um ambiente muito mais criativo, induziu e aprimorou muito, melhorou muito o relacionamento professor-aluno. Esse engajamento, esse relacionamento professor-aluno foi uma das coisas que mais eles relatam nesse artigo, na leitura desse artigo,
Então, veja, o professor ensinou fisiologia da mesma forma, só que utilizando obras de arte. E foi simples, não foi difícil. Eles trazem a metodologia, simplesmente o professor pegava as obras de arte, e vamos aprender fisiologia hoje, com a fisiologia respiratória com um quadro de tal, e ensinava em cima do quadro. Uma estratégia que pode ser utilizada. Devemos utilizar como estratégia, então, a tecnologia, né? E aqui eu tenho alguns aplicativos para compartilhar com vocês. Utilizar muito esses aplicativos. É muito bacana, os alunos querem muito. Falei para vocês que tanto a geração Z quanto a Alfa gosta muito de ser desafiada, especialmente a Z. Então, jogos digitais, jogos de tabuleiro, jogos digitais ou manuais vão funcionar com essas gerações pelo fato do desafio. E mais do que tudo isso que eu já falei para vocês, o nosso aluno precisa estar em ação. E para um processo de ensino e aprendizagem ser consolidado, nós devemos movimentar o tato, pegar alguma coisa, né? A visão, ser estimulado visualmente, a audição, então estar ouvindo a fala de um professor, de um mestre, o paladar sempre que possível. Vou dar um exemplo aqui. Um professor de inglês vai ensinar as frutas para os estudantes. Pode pedir para o aluno trazer uma maçã para a sala de aula. Vamos falar sobre as frutas. Cada aluno vai trazer uma fruta diferente. Um traz uma maçã, uma banana, nananã. O professor pode pedir para cortar essas frutas, vão falar de cada uma dessas frutas em inglês e depois vão compartilhar, cada aluno vai comer um pedaço dessa fruta. Você está mobilizando todos os sentidos fisiológicos do processo de aprendizagem. Tem um outro exemplo, que é você ensinar os planos anatômicos, quem está ensinando o corpo humano para os alunos. Os planos anatômicos, você também pode pedir para o aluno levar uma fruta, e quando vai falar, olha, aqui é o plano tal, pede para o aluno cortar a fruta, aqui é o plano tal, pede para o aluno cortar a fruta no plano. Você está mobilizando todos os sentidos do estudante para uma aprendizagem mais efetiva e mais significativa. Aqui eu trago para vocês, pessoal, algumas das atividades que eu realizo com os meus estudantes. Então, todas as minhas aulas, o aluno entra em ação. Essas imagens no canto superior esquerdo, que vocês estão estudando, os alunos criaram casos clínicos, cada um criou um caso, e eles se trocaram e tiveram que responder os seus próprios casos. Ou seja, eu dei a aula, 30 minutos iniciais, depois cada grupo recebeu uma folha de papel, tiveram que buscar na literatura, criaram um caso, depois eles se trocaram os papéis e cada grupo diferente teve que um responder o caso do outro. Nesse dia, a gente extrapolou o tempo da aula, todos os alunos em sala, porque foi extremamente dinâmico. As outras imagens que estão à esquerda, né, uma superior e inferior, é uma aula prática, onde eu não falo da metodologia para o aluno tem que buscar a metodologia, porque é muito fácil eu, professora, chegar lá e escrever no quadro ou falar, olha, hoje a gente vai fazer a prática tal, ela funciona assim, assim, assado, e ponto. Fica muito fácil e a gente não gera pensamento crítico para o nosso aluno. O aluno vai executar uma habilidade técnica e ele vai me copiar. O professor falou que é para mim botar 10 ml de água no frasquinho, eu vou colocar. Agora, quando o aluno vai buscar a técnica e entender a técnica, o processo é totalmente diferente. As minhas aulas práticas laboratoriais, eu brinco que eu não dou aula, é os alunos que dão. Porque eles têm que pesquisar a técnica, explicar para os colegas e depois executar. As outras imagens são imagens já de pós-graduação, onde eu aplico nas primeiras aulas o bingo humano, onde eles têm que ter habilidade de networking. Faço algumas habilidades de um colega auxiliar o outro
né? Um fica com o olho vendado e os outros colegas têm que auxiliar para sair de um labirinto. E aí você pode fazer várias analogias utilizando esse labirinto, como problemas. Ah, você está imerso num problema, como é que sai desse problema? Pode ser, inclusive, problemas guiados, onde você vai dizendo, né, o que vai acontecer para poder sair desse problema. Também outras atividades onde você pode utilizar tanto casos clínicos, não só casos clínicos, mas casos do dia a dia do estudante, do que acontece no estudante. Ah, minha mãe faz pão em casa, vamos estudar como é que é os processos fermentativos. Então, vai trazer um pão de forma indutiva. O que o pão precisa fazer para crescer? Isso, isso, isso e aquilo. Você consegue ensinar processos fermentativos pedindo para um aluno que a mãe faz pão em casa ou pode comprar na padaria e discutir esse processo com os estudantes. Além disso tudo, professores, um ponto muito importante para as novas gerações é o feedback. Tá? O feedback, hoje a gente vê o feedback muito como algo negativo, mas não. Nós precisamos também dar feedback positivo para o nosso aluno. E o feedback tem que ser coletivo e da turma e também o feedback individual para o estudante. Lembra o que eu falei para vocês lá no início na minha fala sobre a geração Z e a Alfa gostarem mais do individualizado? Eles gostam muito que o professor chame na mesa e fale: olha, essa atividade você não foi bom, você não foi bem, o que a gente pode melhorar? Nessa atividade você foi muito bem, e não precisa ser toda a aula feedback para todo mundo. Escolhe, ó, cada aula, no final da aula, dá feedback para 2 alunos, 3 alunos, e vai dando feedback. Porque não existe evolução em sala de aula sem feedback. E aqui eu falo para os dois lados. Não existe evolução do aluno sem o feedback. E o feedback oral é muito mais importante do que um feedback de nota, porque a nota não é um feedback real para o aluno, porque muitas vezes ele decorou. E o feedback ele tem que ser das habilidades socioemocionais e comportamentais do aluno, porque não é só a nota, é o comportamento dele em sala de aula, é o compartilhamento das atividades. E o professor também precisa de feedback. Tanto o feedback dos alunos, quanto o feedback dos gestores, porque nós não conseguimos evoluir sem feedback. Elogiar os alunos é fundamental. O elogio, inclusive, ele é mais importante do que um feedback negativo. Ele impacta significativamente para o processo de aprendizagem do aluno quando o professor elogia ele. Quando o professor elogia um aluno, o aluno se conecta emocionalmente. Por quê? Nós gostamos de ficar perto de pessoas que nos elogiam, não de pessoas que muitas vezes vão nos xingar ou vão fazer críticas sobre a nossa pessoa. Todas as pessoas que fazem críticas para nós, a gente tem uma tendência a querer distância, né? E os alunos são o motivo pelo qual nós escolhemos ser professor. E a gente precisa também ter bem claro que eles estão sempre de olho no professor. As atitudes do professor vão refletir nas atitudes dos alunos. E isso é um feedback. Quando a gente olha para a turma também e não está gostando do que a gente está vendo, pode ser um feedback para nós. E eu vou dar um outro exemplo meu aqui para vocês. Teve um dia, eu não estava legal. Eu tinha passado a tarde trabalhando, aí fui à noite para dar aula. Eu não estava me sentindo bem, mas dei até o intervalo, até 8h40, dei a minha aula e piorou. No intervalo eu fui, tomei uma água, tomei um remédio, piorou muito, né? Eu estava com dor de cabeça e tudo mais. Quando nós voltamos para o segundo momento da aula, os alunos estavam dispersos, eu percebi que os alunos estavam no celular, eu estava dando a minha aula e não estava fluindo. Aí eu parei e eu falei: pessoal, vocês estão vendo que eu não estou legal, certo? Vamos terminar a nossa aula hoje. Claro, é ensino superior, eu posso fazer isso, né, em alguns momentos. E vamos retomar numa próxima aula, eu reponho esse conteúdo para vocês depois. Eles falaram: prof, realmente a gente está se distraindo porque
a gente está percebendo que você não está bem dando aula. Então, é melhor você ir descansar para que a gente retome e esse conteúdo seja mais produtivo. Eles foram meu feedback naquele momento, porque eu olhei para a turma não estava engajada, 80% da turma mexendo no celular, estavam olhando para a parede, eu falei, eles não estão aqui comigo. Mas por que o aluno não estava engajado comigo? Porque eu não estava bem naquele momento. Então, foi o dia que eu tive certeza de que a nossa turma também, os nossos alunos, são um feedback para nós, saber como é que está acontecendo a nossa sala. E a sala de aula, na sala de aula, o professor tem que liderar. E nós temos que liderar com muito entusiasmo. Gosto de dizer que a sala de aula é o nosso palco. Professores, sim, é onde a gente dá o nosso verdadeiro e melhor e maior show. A nossa sala de aula, na nossa sala, o professor é o grande ator. E quando um ator aparece em cena, ele precisa demonstrar muito entusiasmo, porque o entusiasmo é contagiante. Quando nós estamos muito entusiasmados com o conteúdo, o aluno percebe isso. E nós ganhamos o nosso aluno com o nosso entusiasmo. E isso vai fazer total diferença no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. E para finalizar, queridos professores, lembrem-se de que a magia sempre começa com você. A magia está com o professor. Quem fala isso, né, quem escreveu isso foi o Walt Disney, que ele acreditava muito, né, que a magia está em cada um dos indivíduos. E a magia está com o professor, ela começa com o professor em sala de aula. Queridos professores, muito obrigada por estarem assistindo aqui essa palestra. Estou muito feliz e até emocionada com o número de comentários que eu estou vendo aqui do lado. Convido vocês a acessarem o meu Instagram. Está aqui, então, o QR Code para que vocês possam me acompanhar. Eu compartilho muito conteúdo lá sobre as gerações, sobre metodologias personalizadas, sobre inovação pedagógica, que nós precisamos começar